Pedro Fernandes não é apenas um nome, é uma lenda viva que desafiou a passagem do tempo e os obstáculos mais inesperados. Desde o instante em que sua potente voz ressoou em um palenque aos 6 anos, ficou claro que ele estava destinado a fazer história. Transformado em um ícone da música ranchera, sua carreira esteve cheia de reviravoltas surpreendentes, sucessos descomunais, crises que quase o fizeram se aposentar e um retorno que o levou a conquistar novas gerações. Mas por trás do artista se esconde uma vida carregada de desafios pessoais, amores impossíveis e decisões que mudaram o rumo de seu destino. Quais segredos existem por trás da trajetória de quem começou como Pedro e se transformou no aventureiro da América? Inícios de Pedro Fernandes. Pode uma criança de apenas 6 anos deixar uma impressão tão profunda em uma lenda da música que seu destino fique selado naquele mesmo instante? Isso é exatamente o que aconteceu com Pedro Fernandes, nascido em 28 de setembro de 1969, em Guadalajara, Jalisco. Criado em uma terra famosa pelo mariachi e pela tequila, Pedro parecia predestinado a se destacar na música. Mas nem ele nem sua família podiam imaginar o impacto que aquele debut infantil teria em um palenque de Tlaquepaque. Naquele momento, sua potente voz e seu carisma natural capturaram a atenção do ícone Vicente Fernandes, que, impressionado, o convidou para a cidade do México. Foi assim que a vida do jovem Pedro tomou um rumo radical em direção ao estrelato. Com apenas 6 anos, Pedro assinou seu primeiro contrato de gravação, tornando-se uma sensação infantil. Seu primeiro álbum foi um sucesso imediato, mostrando um talento precoce que cativou um público ávido por novos referentes. Sua capacidade de transmitir emoções através de sua voz era algo inédito para uma criança tão pequena, mas ainda mais impressionante era sua habilidade de se conectar com o público. A fusão de sua inocência infantil e sua habilidade vocal marcou o padrão do que seria uma carreira de décadas. Quão comum é que uma lenda como Vicente Fernandes seja mentor de alguém tão jovem? No caso de Pedro, esse apoio inicial foi crucial para estabelecer as bases de sua carreira. Vicente não apenas o ajudou a abrir portas na indústria musical, mas também o guiou nos aspectos mais difíceis do meio, desde a interpretação até o manejo do público. Pedro absorveu essas lições com uma maturidade surpreendente para sua idade. Aos 6 anos, Pedro Fernandes gravou seu primeiro álbum em menos de 2 semanas, um tempo recorde, considerando sua idade e experiência limitada. A dedicação e o profissionalismo que ele mostrou desde tão jovem deixaram todos no estúdio impressionados. À medida que Pedro continuava ascendendo, ficou claro que seu nome estava destinado a brilhar. Embora nascido como José Martín Cuevas Cobos, ele adotou o nome artístico Pedro Fernandes, em homenagem a 2 grandes da cultura mexicana, Pedro Infante e Vicente Fernandes. Essa decisão não foi apenas um tributo aos seus ídolos, mas também uma declaração de intenções. Siga os passos dessas figuras lendárias e deixe sua marca na música mexicana. Os primeiros anos de sua carreira não estiveram isentos de desafios, mas o apoio de sua família e o reconhecimento de Vicente Fernandes lhe proporcionaram uma base sólida. Sua dedicação e talento inato o levaram rapidamente a se tornar uma estrela infantil, catapultando-o para o mundo da música ranchera e assegurando seu lugar na história desse gênero. No entanto, este foi apenas o começo de uma trajetória que o transformaria em um ícone nacional. Sucesso infantil na música e no cinema. O que faz com que uma criança de apenas 10 anos seja capaz de conquistar tanto a tela grande quanto os palcos musicais? No caso de Pedro Fernandes, a resposta está em seu talento inigualável e seu carisma nato. Entre 1979 e 1984, Pedro se tornou uma das figuras mais proeminentes da música ranchera infantil, conseguindo o que poucos haviam alcançado: cruzar sem esforço entre o mundo da música e do cinema. Foi durante este período que ele alcançou o auge com o filme A Menina da Mochila Azul e a canção de mesmo título, consolidando-se como um fenômeno cultural. O filme, lançado em 1979, marcou o início de uma nova etapa em sua carreira. Pedro Fernandes, ainda conhecido como Pedro, interpretou um menino ingênuo, mais carismático, cativando tanto crianças quanto adultos. A canção principal não demorou a se tornar um sucesso retumbante, subindo rapidamente nas paradas de popularidade. A partir desse momento, Pedro não era apenas reconhecido como um cantor talentoso, mas também como um ator promissor.
Sua presença na tela grande era magnética, mostrando uma habilidade para transmitir emoções que ia além de sua idade. Esse sucesso não se limitou à Laninha de La Mochila Azul. Durante esses anos, Pedro participou de uma série de filmes que solidificaram seu lugar na cultura popular mexicana. Títulos como Mamá Solita e Laninha de La Mochila Azul demonstraram que seu talento não era um golpe de sorte, mas uma constante que continuava encantando o público. Paralelamente, sua carreira musical continuava crescendo. Canções como Guadalajara e La Mugrosito mantinham no centro das atenções, reafirmando sua posição como um ícone juvenil. No entanto, o sucesso não veio sem desafios. Como figura pública desde cedo, Pedro enfrentou a pressão de manter um nível constante de excelência enquanto equilibrava sua vida pessoal com uma carreira em ascensão. Apesar dessas dificuldades, sua determinação e paixão pela arte o levaram a superar cada obstáculo. Sua família, especialmente seu pai, foi um pilar fundamental durante esse tempo, assegurando-se de que Pedro mantivesse os pés no chão enquanto navegava pelo complicado mundo do espetáculo. Crises e mudanças em sua carreira. A vida de Pedro Fernandes, que havia sido uma ascensão constante desde sua estreia, enfrentou uma reviravolta inesperada na década de 90. Em um momento em que parecia que seu sucesso não tinha limites, surgiram tensões com sua gravadora. Essas disputas giravam em torno de uma exigência contundente, abandonar a música ranchera e adotar um estilo pop mais comercial. Para Pedro, um artista profundamente enraizado em suas raízes, essa mudança não era apenas uma traição à sua essência, mas também um sacrifício que ele não estava disposto a fazer. A recusa de Pedro a ceder o levou a um retiro forçado que durou 3 anos. Durante esse período, sua carreira musical ficou praticamente congelada. No entanto, longe de desistir, ele encontrou no cinema e na televisão uma forma de se manter ativo. Protagonizou filmes como Comando de Federale II e participou de novelas como Alcançar uma Estrela, mostrando sua versatilidade artística em meio a uma situação difícil. Apesar das adversidades, Pedro demonstrou uma resiliência admirável, reinventando-se e adaptando-se para continuar conectado com seu público. Esses anos também foram marcados por desafios econômicos. Sem poder gravar música nova nem realizar shows de grande escala, Pedro teve que recorrer a trabalhos mais modestos para se manter à tona. Sua família, especialmente sua esposa, foi um apoio crucial durante esta etapa. Junto, enfrentaram dificuldades que colocaram à prova não apenas sua carreira, mas também sua força pessoal. Durante sua pausa musical, Pedro recusou várias ofertas para gravar música pop em inglês, uma decisão que muitos consideraram arriscada na época, mas que refletia seu compromisso com o gênero ranchero e sua identidade artística. O fim desta crise chegou em 1993, quando uma nova oportunidade bateu à sua porta. Embora as feridas desta etapa tenham deixado cicatrizes, também fortaleceram seu caráter e reafirmaram seu amor pela música que sempre definiu sua carreira. O que se seguiu foi um renascimento que não apenas restaurou seu lugar na música ranchera, mas também o catapultou a novas alturas de sucesso. Retorno triunfal com a Polygram. O ano de 1993 marcou um ponto de inflexão na vida de Pedro Fernandes. Depois de anos de disputas e estagnação, ele assinou com a Polygram, uma gravadora que lhe ofereceu algo que não tinha há anos: liberdade criativa. Este novo contrato permitiu a Pedro voltar às suas raízes rancheras, gravando o álbum Lo Mucho Que Te Quiero. Este lançamento não apenas marcou seu retorno à música, mas também o início de uma nova era em sua carreira. O álbum, produzido por Homero Patrón, incluiu canções que rapidamente se tornaram sucessos. Músicas como Enamorada e Serenata Azteca mostraram um Pedro mais maduro, que havia aperfeiçoado sua arte durante os anos difíceis. O público respondeu com entusiasmo, lotando estádios e teatros para ouvir seu ídolo, retornar ao gênero que o havia consagrado. O sucesso de Lo Mucho Que Te Quiero foi uma lufada de ar fresco, não apenas para Pedro, mas também para a música ranchera. Em um momento em que esse gênero parecia estar perdendo relevância entre as novas gerações, Pedro conseguiu atrair um público mais jovem, rejuvenescendo o interesse pela música tradicional mexicana. Lo Mucho Que Te Quiero foi o primeiro álbum ranchero a ganhar um prêmio de melhor álbum regional mexicano no Billboard Latin Music Awards, destacando seu impacto tanto no México quanto no exterior. Esse retorno não foi apenas um triunfo artístico, mas também pessoal.
Pedro havia superado os obstáculos que quase o obrigaram a abandonar sua carreira, demonstrando que a paixão e a perseverança podem superar até mesmo as adversidades mais difíceis. Este capítulo de sua vida consolidou seu status como um ícone da música mexicana, capaz de se reinventar sem perder sua essência. Sucesso massivo com o Aventureiro. Em 1998, Pedro Fernandes alcançou um novo auge em sua carreira com o lançamento do álbum Aventureiro. Este disco não apenas consolidou seu retorno, mas também o elevou a um nível de sucesso que poucos artistas rancheros conseguiram alcançar. A canção homônima Eu Sou o Aventureiro rapidamente se tornou um hino que ressoava em festas, shows e eventos culturais em todo o México e além. O impacto de Aventureiro foi imediato. A energia contagiante da canção, combinada com a interpretação carismática de Pedro, capturou a atenção de públicos de todas as idades. Os shows se tornaram verdadeiras celebrações, onde Pedro, vestido com sua icônica ruana, eletrizava as multidões com sua presença de palco. Este álbum não foi apenas um sucesso comercial, mas também um ponto de inflexão cultural. Reafirmou a relevância da música ranchera em um cenário musical que começava a se inclinar para gêneros mais modernos, como o pop e o rock. Pedro Fernandes, com seu estilo vibrante e autêntico, demonstrou que o mariachi ainda tinha um lugar especial no coração do público. No ano 2000, Aventureiro foi interpretado em um evento massivo no Zócalo da cidade do México, reunindo mais de 150 mil pessoas, um recorde de público naquele momento. O sucesso de Aventureiro não foi apenas um marco na carreira de Pedro, mas também um testemunho de sua capacidade de se conectar com as emoções do público. Sua entrega no palco e sua dedicação à música ranchera o consolidaram como um dos artistas mais influentes de sua geração. Esse triunfo, longe de ser o final de sua história, se tornou um trampolim para novas aventuras e sucessos futuros. Versatilidade artística. Ao longo de sua carreira, Pedro Fernandes demonstrou ser muito mais do que um cantor de música ranchera. Sua versatilidade artística o levou a explorar uma ampla gama de gêneros e estilos, alcançando sucesso em cada um deles. Desde baladas românticas até canções pop, passando pelos grandes sucessos da música regional mexicana, Pedro se destacou por sua capacidade de se reinventar sem perder sua essência. Isso não só lhe permitiu se manter relevante durante décadas, mas também o transformou em um artista atemporal, capaz de se conectar com diferentes gerações. Um dos aspectos mais destacados dessa fase de sua carreira foi sua incursão na música pop durante os anos 90. Álbuns como Por um Amigo Mais mostraram uma faceta diferente de Pedro. Neles, ele explorou temas mais leves e comerciais, mas sem abandonar seu característico estilo vocal. Canções como Maniquí e Coqueta Moneca se tornaram sucessos imediatos, demonstrando que ele podia competir em um mercado dominado por artistas mais jovens e focados em tendências internacionais. No entanto, Pedro nunca se afastou completamente de suas raízes. Mesmo em seus projetos mais modernos, ele sempre incorporou elementos da música mexicana, lembrando ao seu público que sua identidade estava profundamente ligada às suas origens. Essa dualidade entre tradição e modernidade é o que fez de Pedro Fernandes um artista único, capaz de se adaptar às mudanças do mercado sem sacrificar sua autenticidade. Em 1995, Pedro foi convidado a interpretar um pot-pourri de música ranchera na cerimônia do Grammy Latino, tornando-se um dos primeiros artistas mexicanos a levar esse gênero a um palco internacional de tal magnitude. Além de sua versatilidade musical, Pedro também se destacou como ator em produções de televisão e cinema. Sua participação em telenovelas, como Hasta que o Dinero nos Separe e Cachito de Cielo, permitiu-lhe explorar sua faceta de ator, alcançando uma popularidade que transcendeu a música. Nessas produções, Pedro demonstrou sua capacidade de se conectar emocionalmente com o público, consolidando seu status como um artista completo. Triunfos na televisão. O talento de Pedro Fernandes nunca se limitou aos palcos ou aos estúdios de gravação. Sua incursão na televisão foi outro marco importante em sua carreira, demonstrando que seu carisma e habilidade para se conectar com o público iam além da música. Ao longo dos anos, Pedro participou de várias telenovelas que não só ampliaram sua base de seguidores, mas também lhe permitiram explorar novas facetas de sua personalidade artística. Uma de suas telenovelas mais lembradas é Até que o Dinheiro nos Separe, transmitida em 2009. Nesta produção,
Pedro interpretou Rafael Medina, um personagem cheio de carisma e humor, que rapidamente conquistou o coração dos telespectadores. Sua atuação foi elogiada, tanto pelo público quanto pela crítica, consolidando-o como um ator capaz de carregar o peso de uma produção no horário nobre. Esta telenovela não foi apenas um sucesso no México, mas também foi transmitida em outros países da América Latina, levando a imagem de Pedro a audiências internacionais. Outro momento destacado em sua carreira de ator foi sua participação em Cachito de Cielo, uma telenovela que misturava drama e comédia com um toque de fantasia. Nesta produção, Pedro demonstrou sua versatilidade ao interpretar um papel que exigia tanto emotividade quanto leveza, reafirmando seu talento como ator. Durante as gravações de Hasta que o Dinero nos Separe, Pedro escreveu e interpretou o tema principal da telenovela, uma canção que se tornou um sucesso por mérito próprio e adicionou um nível extra de autenticidade ao seu personagem. O impacto de Pedro na televisão não se limita ao seu trabalho como ator. Ele também foi coach em programas como La Voz Kids, onde compartilhou sua experiência e conhecimento com jovens talentos. Neste formato, Pedro destacou-se por sua proximidade e empatia, ganhando o respeito e o carinho dos participantes e do público. O sucesso de Pedro na televisão é um testemunho de sua capacidade de se adaptar a diferentes meios e formatos, seja interpretando um papel em uma telenovela, atuando no cinema ou guiando jovens artistas em um reality show. Pedro sempre consegue se destacar por seu profissionalismo e carisma. Sua contribuição para a televisão mexicana é tão significativa quanto seu impacto na música. E ambos os aspectos de sua carreira se complementam para criar o legado de um artista completo e multifacetado. Sua história de amor com Rebeca Garza. No mundo do espetáculo, onde os relacionamentos muitas vezes enfrentam enormes desafios, Pedro Fernandes e Rebeca Garza conseguiram construir uma história de amor que não só sobreviveu ao tempo, mas que se fortaleceu com os anos. Tudo começou quando Pedro tinha apenas 17 anos. Foi durante uma apresentação em Reynosa, Tamaulipas, quando conheceu Rebeca, uma jovem com um sorriso radiante e um carisma natural que cativou o cantor imediatamente. Desde esse momento, Pedro soube que sua vida mudaria para sempre. O relacionamento não esteve isento de obstáculos. Pedro e Rebeca enfrentaram a oposição inicial de algumas pessoas ao seu redor que consideravam que o romance poderia interferir na carreira em ascensão do cantor. No entanto, sua conexão foi suficientemente forte para superar qualquer adversidade. Apesar das diferenças em seus mundos, Rebeca sempre foi um apoio incondicional para Pedro, oferecendo-lhe estabilidade em meio à voragem do mundo do espetáculo. Em 1999, após anos de relacionamento, Pedro e Rebeca decidiram se casar legalmente. No entanto, foi apenas em 2010 que o casal celebrou um casamento religioso, reafirmando seu compromisso em uma cerimônia íntima e significativa. Este evento não só marcou um marco em seu relacionamento, mas também consolidou sua imagem como um dos casais mais sólidos do entretenimento mexicano. Durante o casamento religioso de Pedro e Rebeca, em 2010, o resgate dos mineiros presos no Chile estava em andamento. Dom Francisco, convidado especial para a cerimônia, teve que se ausentar para cobrir o evento histórico, deixando uma lembrança peculiar e emotiva para os recém-casados. Ao longo dos anos, Pedro e Rebeca formaram uma família sólida, criando suas 3 filhas em um ambiente cheio de amor e respeito mútuo. Pedro, frequentemente, destacou que o sucesso de seu casamento se deve à comunicação aberta e ao espaço que eles dão um ao outro para crescer como indivíduos. Apesar dos rumores e especulações que frequentemente cercam as figuras públicas, sua relação permaneceu forte e estável. O romance entre Pedro e Rebeca não é apenas um testemunho de seu amor, mas também de sua capacidade de equilibrar uma vida pessoal plena com uma carreira exigente. Para Pedro, Rebeca não foi apenas sua esposa, mas também sua companheira, amiga e maior apoio. Esta história de amor, longe de ser uma exceção no mundo do espetáculo, tornou-se um modelo de estabilidade e compromisso para muitos. Rumores sobre saúde e cirurgia. Em 2014, Pedro Fernandes se viu envolvido em uma controvérsia inesperada. Sua saída da telenovela Até que o Dinheiro nos Separe gerou uma onda de especulações sobre sua saúde. Os rumores se intensificaram quando o ator apareceu visivelmente mais magro em suas apresentações públicas. Alguns meios de comunicação até sugeriram que o cantor poderia estar enfrentando problemas graves, como um possível diagnóstico de câncer.
No entanto, Pedro esclareceu a situação em entrevistas posteriores, explicando que seu estado físico se devia ao esgotamento causado por um ritmo de trabalho extremamente exigente. A recomendação médica foi clara: ele deveria reduzir sua carga de trabalho e tirar um tempo para se recuperar. Essa pausa forçada permitiu a Pedro refletir sobre seu bem-estar e reestruturar sua vida profissional. Em um ato de transparência, o cantor compartilhou com seus fãs que, embora os rumores tenham sido difíceis de lidar, ele se sentia grato por não enfrentar um problema de saúde mais sério. Nos anos recentes, Pedro voltou a ser tema de conversa por sua aparência física. Especulações sobre possíveis procedimentos estéticos começaram a circular nas redes sociais, com alguns seguidores afirmando que seu rosto parecia diferente. Embora Pedro não tenha confirmado nem negado essas suposições, ele enfatizou que seu bem-estar emocional era o verdadeiro segredo de sua aparência. Segundo ele, a estabilidade e a felicidade se refletem no exterior, uma mensagem que ressoou entre seus seguidores. Durante sua participação em um evento em 2015, Pedro brincou sobre os rumores de cirurgia estética, dizendo: "Às vezes nem eu me reconheço nas fotos que circulam pela internet." Apesar das especulações, Pedro continuou focando em sua carreira e em sua conexão com o público. Sua capacidade de lidar com essas situações com humor e maturidade o manteve no carinho de seus seguidores, que valorizam sua autenticidade e dedicação. Celebração de 40 anos de carreira. Em 2018, Pedro Fernandes alcançou um feito extraordinário: 40 anos de trajetória artística. Poucos artistas podem se orgulhar de uma carreira tão longa e bem-sucedida, especialmente em uma indústria tão mutável e competitiva como a música. Para comemorar essa impressionante façanha, Pedro organizou uma celebração que incluiu o lançamento de um álbum tributo aos grandes da música, Ranchera, e intitulada Muchachos Rancheros. Este trabalho foi uma homenagem a figuras icônicas como José Alfredo Jiménez e Cuco Sanches, que haviam influenciado profundamente seu estilo e paixão pelo gênero. O álbum não foi apenas um presente para seus seguidores, mas também uma reafirmação de seu compromisso com a música ranchera. Com temas como Eugenete e Caminos de Guanajuato, Pedro prestou tributo às raízes de sua carreira enquanto demonstrava que continuava sendo uma força relevante na música mexicana. Cada canção foi cuidadosamente selecionada para capturar a essência do mariachi e destacar a conexão emocional que Pedro sempre teve com esse gênero. A celebração de seus 40 anos não se limitou ao lançamento do álbum. Pedro também organizou uma série de shows especiais onde interpretou seus grandes sucessos junto com as canções do tributo. Esses eventos não foram apenas uma oportunidade para reviver momentos icônicos de sua carreira, mas também para se conectar com novas gerações de fãs que haviam descoberto sua música através de plataformas digitais. Durante sua turnê de aniversário, Pedro Fernandes quebrou um recorde ao esgotar os ingressos de um show no Auditório Nacional em menos de 24 horas, demonstrando que sua popularidade permanecia intacta mesmo após 4 décadas. A celebração deste marco foi mais do que uma revisão de sua carreira, foi um testemunho de sua resiliência e capacidade de se adaptar aos tempos. Desde seus inícios como um prodígio infantil até se tornar um ícone cultural, Pedro Fernandes havia demonstrado que o sucesso não se trata apenas de talento, mas também de paixão, trabalho árduo e uma conexão genuína com seu público, conquistando corações com seu talento inigualável.